Fala aí, Ricardo, beleza? Então, essa é uma aula sobre função modular, tá? Um assunto que vai ser cobrado principalmente aí no cálculo, né? Quando você for estudar limites e tal, ou esboçar um gráfico de uma função, né? Vira e mexe, a função modular aparece, né? Então, o objetivo dessa aula hoje é dar um panorama, né, dessa função, definir ela, esboçar o gráfico, mostrar algumas extensões, né, alguns outros exemplos também de função modular, né? E ao longo da aula também vou passar alguns exercícios para você, tá bom? Então, aquela aula para você ir se certificando de que você está entendendo o assunto, afinal de contas, funções é muito importante, né, para cálculo, e função modular está aí toda hora, tá bom? Então, antes da gente definir a função modular, é muito importante que você entenda o conceito de função definida por mais de uma sentença, e você saiba também, né, esboçar o gráfico de uma função definida por mais de uma sentença. Então, é assim que eu vou começar, né, essa aula, né? Então, dando um exemplo, pelo menos, né, de uma função definida por mais de uma sentença. Mais de uma sentença. Então, por exemplo, né, suponha que você tem aqui uma função f de x dada por essa f, ela é 1 se x for menor do que zero, tá? Ou ela é x mais 1 se x for maior ou igual a zero. Tá? Então veja que essa é uma função, né? E dependendo do valor de x, tem uma lei para essa função. Né? Por isso que ela é dita função definida por mais de uma sentença. Você precisa de duas expressões, de duas leis para poder definir a função. Bom, pergunta: como seria o gráfico de uma função desse tipo? Né? Lembrando, o objetivo da aula é a gente definir função modular, mas vamos ver se a gente está em dia, né, com gráficos de funções desse tipo. Né? Vou fazer aqui um eixo dos x, um eixo dos y. Né? Aqui é o nosso eixo x, eixo y. Eu vou te dar aqui uma receita, né, que normalmente funciona para você fazer o gráfico de uma função desse tipo. Tá? Então, em 3 passos, como que você poderia esboçar esse gráfico? Tá? Primeiro passo, você faz o esboço dessa primeira função que aparece aqui. Tá? Esquece essa parte do x negativo, x positivo. Pega aí uma linha fininha, né, de repente, um tracejado fininho, né, e pensa nessa função f de x igual a 1. Ou seja, é a função para cada x, né, o valor de y associado é sempre 1. Então, você tem aqui, deixa eu botar tem aqui o valor 1, né, marcar ele aqui mais ou menos. E você tem uma reta, botar ela fininha, aqui assim, né, essa, mais ou menos aqui na direção do 1. Né? Então, está aqui um jeitinho de fazer essa reta. E você tem também, né, fazer a marcação do 1 aqui um pouquinho para cima, só para dar aquela roubadinha básica aqui. E a outra função que você tem é a função x mais 1. Né? Então, aqui eu estou assumindo que você tem um certo know-how aí para fazer gráficos de funções e tal, sem muito problema. Não vou focar aqui nesses assuntos de função do primeiro grau nem nada, mas você deve saber que o gráfico da função x mais 1, ele pode ser dado, né, ou é dado, né, por uma reta, e essa reta passa justamente, vou fazer ela fininha também, ela passa justamente por esse ponto, menos 1, 0, e pelo ponto 0, 1. Né? Então, esse seria o segundo passo. Acabou? Não, não acabou. Porque justamente agora vem o fato, né, dela ser definida por mais de uma sentença. Ou seja, o que importa é que ela é 1 quando o x é negativo, né? Ou
ou seja, olhando agora para valores de x menores do que zero, está aqui o zerão, né? Vou botar aqui. Para valores de x menores do que zero, a função é a função 1. Para valores de x maiores do que zero, a função é a função x mais 1. Né? Então, você pode pegar a sua borrachinha, né? E você pode fazer, então, o negócio é o seguinte, quando o x for negativo, a função é 1, então você esquece a função x mais 1. Né? Então, você vem aqui e apaga essa sua função aqui. Né? Essa aqui sai fora. Né? E quando o x é... Pronto. Né? E quando o x é positivo, você esquece a função 1. Né? Porque quando o x é positivo, a função é a função x mais 1. Então, você vem aqui, quando o x é positivo, você esquece a função 1. Né? Então, fazer com a sua borrachinha, tranquilinho no caderno, você já pode agora se dar por satisfeito. Né? Você pode até aqui pegar agora uma linha preta mais grossa e tal, e você pode aqui terminar o esboço do gráfico, né? Juntando, conectando aqui essas duas funções aqui, tá? Bom, então essa é uma forma de você fazer o gráfico. Claro que quando você fica mais esperto, você não precisa fazer com tanta calma assim, né? Você já sabe desenhar os dois pedaços e tal. Mas por acaso você está começando, está pensando ainda muito em como resolver esse tipo de questão, ou fazer esse tipo de gráfico, vale a pena separar e fazer com, mais ou menos dessa forma, tá bom? Então, vou deixar para você aqui, né, um exercício, né, ou pelo menos 2 exercícios aqui para você se certificar de que você sabe fazer essas funções, tá? Então, vou deixar aqui para você. Exercício. Então, dá uma olhada nessas 2 funções aqui. F de x. Você pode até fazer mais depois. Pega aí um livro, seu livro favorito aí de pré-cálculo, de matemática do ensino médio, né? E vai treinar, tá? Então, dá uma olhada nessa função, vê se você consegue fazer o gráfico dela. Mais uma outra aqui. Letra A, letra B para você, tá? Tenta aí essa aqui, ó. Essa aqui agora tem mais de 2 sentenças, ela tem 3 sentenças. Né? Mas você pode fazer da mesma forma, desenha as 3 e depois vai só apagando, né? Tá? Se você tiver dificuldade, vai fazendo devagar. Tá bom? Tá? Bom, então aí 2 exemplos para você. Pensa aí, tá? Uma observação importante é a seguinte: às vezes, uma função definida por mais de uma sentença, ela é descontínua, ela tem uma descontinuidade do tipo salto. Quer dizer, ela vale um valor, né, se você entende de cálculo. Né, se você não entende de cálculo, pula essa parte. Mas se você já entende de cálculo, a função, o limite lateral pela esquerda é diferente do limite lateral pela direita. Então, existe essa descontinuidade do tipo salto. Agora, se você não entende cálculo, volta para cá. Eu vou continuar normal falando só de pré-cálculo. Mas eu vou te dar um exemplo aqui. Olha só. Observação. Né? Cuidado com descontinuidade. Então, se você... Daqui a pouco você vai estudar cálculo, se você ainda nunca estudou, vai começar a entender um pouco mais formalmente o que é esse conceito de descontinuidade. Mas eu vou fazer um exemplo aqui de uma função. Você vai entender na prática, né, o que eu estou falando. Por exemplo, toma essa função aqui. Ela é bem parecidinha com a outra que a gente fez. Né? Ela é 1 se x é menor do que zero. E ela é x mais 2 se o x for maior ou igual a zero. Então,
não me engano, a outra função era x mais 1, essa x mais 2. Olha o que acontece com esse gráfico. Vou desenhar aqui de novo o nosso eixo x e y. E você, agora eu não vou fazer com aquele jeitinho passo a passo, não, tá? Vou fazer ele mais rapidão aqui, tá? Você vai ver o seguinte. Quando o x é negativo, ela é 1, né? Então, para valores negativos, ela assume esse valor 1 aqui. E para valores positivos, o valor dela é x mais 2. Então, se você for fazer o gráfico da função x mais 2, né, ela é uma reta. Essa reta, ela passa pelos pontos aqui, né? Se você até quiser fazer, ela passa pelos pontos menos 2, 0 e 0, 2. O fato é que ela é assim, né? Opa! O fato é que ela é assim. Mais ou menos assim. No x positivo, tá? E aí, quando você vai esboçar um gráfico desse, para você ser absolutamente claro, você precisa se preocupar com o valor da função no zero e denotar esse valor no gráfico, ou ilustrar esse fato corretamente, tá? E a questão é o seguinte: o valor da função no zero é o valor quando você substitui zero aqui. E você vê que ela é 1 quando x é menor, estritamente menor do que zero. Então, zero está fora aí. Zero vai entrar quando a função for definida pela sentença x mais 2. Então, o valor da função no zero é 2, certo? Não é 1. E isso se traduz, na hora de você esboçar o gráfico, com aquela tal da história da bolinha aberta, da bolinha fechada. Ou seja, no valor x igual a zero, né, no valor 2, você vai botar a bolinha fechada. E aqui no 1, você vai botar a bolinha aberta. Pronto, aí ficou legal, porque aí você definiu certinho qual é o valor você ilustrou certinho qual o valor da função no zero, tá bom? Então fica de olho com essas descontinuidades. E a descontinuidade, se você nunca viu o cálculo, não conhece esse conceito, é justamente essa. Você está fazendo o gráfico da função, você teve que tirar o lápis do papel para poder dar esse pulo, né? E continuar depois. Né? Deu o pulo no 1 para continuar depois lá no 2. Não conseguiria ter feito o gráfico dessa função sem tirar o lápis do papel. Essa é a definição de função. A definição da função contínua mais básica, mais informal que existe. Bom, então, terminadas essas preliminares, né, sobre funções definidas por mais de uma sentença, a gente pode finalmente agora definir, né, a função modular. Então, veja bem, né, o módulo de um número real, ele é... Como é que ele é definido? Né? Vamos fazer uma análise aqui. Bom, se o número é positivo, o módulo desse número é o próprio número. Né? O módulo de 4 é 4. Essa é a definição de módulo. O módulo do número negativo, por exemplo, o módulo de menos 3, é 3. Né? Então, quando o número for negativo, o módulo dele é menos ele, né? Menos 3. O módulo de menos 3 é menos 3, que é mais 3. Então, pensa nisso que eu falei e vê se você reflete um pouco sobre essa definição. Tá? Eu vou definir a função modular. A função modular e a função modular ela é dada por, ou ela é denotada por f de x igual a módulo de x, tá? É dada por... Então vamos agora refletir
né, sobre o que eu falei. Bom, ela vai ser uma função definida por mais de uma sentença. Por quê? Porque a coisa muda se o x for negativo ou positivo. Se o x for negativo, ela é uma coisa. Se o x for positivo, ela é outra. O módulo de x para um número positivo é o próprio número. Então, se o x for positivo, o módulo de x é x. O módulo de 5 é 5. O módulo de 17 é 17. O módulo de π, qualquer número real positivo, ou não negativo nesse caso. E se o x for negativo, o módulo de menos 5 é 5. Então, você pode... E agora, olha só, aqui tem um negócio que é divisor de águas. Você precisa entender isso. Você precisa parar o vídeo e entender isso. O módulo de x, quando x é negativo, é menos x. Então, vai tomar uma água, vai tomar um café, mas não segue enquanto você não se certificar de que você realmente entendeu isso. Que o módulo de x, quando x é negativo, é menos x. Aí pega um número negativo e veja. Se você fizer menos x, você vai ter o positivo, né? Você vai ter o módulo dele. Tá? Então, essa é a função modular. Como é que é o gráfico da função modular? O gráfico da função modular é o gráfico de uma função definida por mais de uma sentença. Como é que a gente desenha o gráfico de uma função definida por mais de uma sentença? Bom, você pode fazer daquela maneira, passo a passo, como eu ensinei naquele primeiro exemplo. Né? Você vai ver que se o x é negativo, essa função é menos x. Então, a gente pode aqui fazer um azulzinho aqui, ou menos x. Né? Fazendo aqui do métodozinho do passo a passo. Né? Então, botei azulzinho aqui. Né? Função y igual a menos x. Saiu fraquinho, fraquinho, fraquinho. Né? Y menos x. Se o x é negativo, estou fazendo passo a passo, tá? Se o x for positivo, a função é y igual a x, né? A famosa função identidade aqui, y igual a x. Passando aqui pela origem, tá? Daquele jeito, né? Que a gente conhece já. Então, y igual a x. Portanto, a função modular, para a gente obter o gráfico dela, a gente vai precisar fazer aquele esqueminha de passar a borrachinha e apagar onde a gente deve. Né? Ou seja, quando o x é negativo, a função é menos x. Então, você esquece a função x. Você pode vir com a borrachinha aqui e apagar aqui esse pedaço. Quando o x for positivo, o gráfico da função é y igual a x. Né? Então, você apaga o menos x. Você apaga o menos x. Então, vou apagar. Apaguei geral, apaguei geral. Todo mundo que for positivo aqui. Tá bom? Tá aí. Né? Passei a borrachinha, cheguei na função. Posso agora pegar e fazer ela mais grossinha aqui, pretinha, para fechar o assunto. Então tá aqui. Tá? Aqui é o gráfico da função modular. Deixa eu apagar aqui o y igual a x também para não confundir. Tá? Essa função, a forma como eu desenhei ela aqui, ela não está bem simétrica, né? Mas ela realmente faz um ângulo, uma bissetriz aqui desses quadrantes. Tá bom? Dá uma olhada no seu livro favorito aí, só para você ter uma certeza de que não é tão torto assim. Tá bom? Mas queria te passar a ideia da construção do gráfico aqui. Tá bom? E é isso. Esse é o gráfico, essa é a função modular, e esse é o gráfico da função modular. Qual é o domínio da função modular? Bom, o domínio da função modular é um conjunto dos reais. Né? Para qualquer real, você pode definir o módulo do número. Né? E a imagem? A imagem da função modular. Nós temos uma aula sobre domínio e imagem, tá? Nessa playlist aqui. Então, se você está achando que eu estou falando grego,
Dá uma voltadinha aí, porque esse vídeo de função modular ele já é um pouquinho depois, você precisa entender um pouquinho melhor esses conceitos de domínio e imagem. Tá? E a imagem da função modular? Bom, a imagem da função modular são todos os números não negativos, né? Então, parte aqui do zero, né? E aí todos os valores de y aí, não negativos. Então, a imagem da F é o famoso R+. Tá bom? São os reais não negativos. Tá bom? Pode ser o zero e pode ser qualquer número positivo também. Tá bom? Então, esse é o basicão de função modular. Né? Onde é que a coisa pode pegar um pouco mais? Ela pode pegar um pouco mais se o professor, né, lá aí na tua prova de cálculo, no teu curso de pré-cálculo, o professor quiser o módulo de uma função que não é bem o x, só o módulo de x. Né? E aí, como é que é o gráfico dessa função? Como é que é a expressão dessa função? Por aí vai. Né? Eu vou dar um exemplo aqui e vou passar uns exercícios para a gente terminar essa aula. Né? Então, assim, por exemplo, uma questão clássica assim, de análise de funções e tal, né? Por exemplo, você esboçar o gráfico de uma função, né? Tipo f de x igual a módulo de x mais 2. Caraca, mas eu sei como é que é a função módulo de x. E agora, como é que é essa módulo de x mais 2? Eu não sei. Mas se você parar para pensar na definição conceitual do módulo, você vai ver que não é impossível. Né? Então, como é que a gente faz? Bom, antes da gente tentar esboçar o gráfico, vamos olhar para quem é essa função. Essa função, ela é. Então, lembra. Aí é uma coisa para você refletir de novo. O módulo de x mais 2, ele vai ser x mais 2. O que vai importar agora? O que vai importar agora é se x mais 2 é positivo ou não. Né? Porque se x mais 2 for positivo, ou não negativo, perdão, então o módulo de x mais 2 é o próprio número x mais 2. Né? E se o módulo, né, e se x mais 2 for negativo, perdão, o módulo de x mais 2 é menos x mais 2. Né? Então, o módulo da coisa, né, é a coisa se a coisa for positiva. O módulo da coisa é menos a coisa se a coisa for negativa. Então, é aí que a galera erra a questão de função modular. Que o cara quer colocar x maior que zero, x menor que zero, mas não é. É o que está dentro do módulo que é o divisor de águas ali na hora de você definir a função por mais de uma sentença. Tá? E aí sim, agora você pode até, né, tornar essa definição, né, mais tranquila. Você pode, né, simplificar um pouco essa expressão. Né? Pode até usar o parêntese aqui, se você quiser sair o parêntese e tal. E você pode botar o 2 para o lado de lá, assim, né? Só para você ter uma coisa que talvez seja mais fácil de visualizar. Então, se x for menor que menos 2, a função é menos x menos 2. Né? E a função é x mais 2 se x for maior ou igual a menos 2. Tá? Então, pronto. Acabou aquela coisa do módulo. Agora é só uma questão de função definida por mais de uma sentença. Então, por isso que eu passei lá aqueles exercícios no início para você se certificar de que você domina esse assunto, né? Antes da função modular. Porque no final das contas é só aplicar a definição de módulo e fazer o gráfico de uma função, né, desse tipo, né, definida por mais de uma sentença. Né? E aí eu termino aqui esse esboço, né? Termino esse exemplo com um esboço. Fazer aqui em preto. Então, como é que é? Eu vou fazer mais rápido, aí você pensa um pouquinho, tá? X, o Y, né? Então, quando o x é menor que menos 2, agora tudo vai estar em torno desse valorzinho menos 2 aqui, né? Aí aqui, se o x for menor que menos 2, o gráfico da função é menos x menos 2. Menos x menos 2 é uma função que passa justamente aqui
esses dois pontos aqui, a função linear. Tá fazendo ela aqui meio tortinha agora. Daqui a pouco eu apago. E se o x for maior que menos 2, aí é a função x mais 2, né, que ela passa aqui. Opa, essa ficou feia. Né? Então vai na borrachinha, apaga os carinhas que você tem que apagar. Vê se você concorda aí que você tem que apagar essa galera aqui que está aqui embaixo. É importante, né? A função modular vai ser sempre um número não negativo. Então, cara, desenhou função modular com número negativo, com imagem negativa, tu sabe que tu vai levar zero na questão. Né? Então, tá aí. Fique esperto. Tá aqui o gráfico da função modular. Tá? Esse gráfico ficou meio feinho. Vou apagar essa porcaria aqui que eu desenhei. Tá? Com calma aí. E aí ele fica aqui também, né? Fica aqui assim. Então esse fica o esboço aí do gráfico da função módulo de x. Mais 2, tá bom? Tem um macetinho assim, né? Que você pode, quando você quiser fazer o gráfico de um módulo de uma função, uma outra forma de você fazer também é você desenhar o gráfico da função e aí você rebate tudo que for negativo, né? Você tem aqui o gráfico da função x mais 2, né? Que é essa linha aqui, né? Aí o módulo disso, onde for negativo, tem que ficar positivo. Então você pode espelhar ele para cima. Mas se você não tem essa agilidade em espelhar e tal, se está confuso, define o módulo, faz desse jeito aqui, que não vai dar errado não. Tá bom? Bom, então para terminar, deixa eu abrir mais uma página aqui. Vou deixar aqui para você 3 exercícios para você tentar esboçar, tá? O gráfico dessas funções aqui que envolvem o módulo. Né? Então, tenta ver se você consegue expressar ou desenhar o gráfico, ou esboçar pelo menos o gráfico da função módulo de seno de x. Tá? Ou seja, você vai precisar definir, né, quando que o seno de x é positivo, quando que o seno de x é negativo e tal. Tá? Então, dá uma tentada. Tenta também essa função exponencial aqui. E um desafio aqui para você, que se por acaso estivesse achando mais sinistro aí na função modular, tenta fazer o gráfico dessa aqui, tá bom? Então tenta fazer esses exercícios. E o mais importante, eu vou ficando por aqui, mais importante, se você chegou até o final desse vídeo e você curtiu, né, essa aula de função modular, vai lá no meu Instagram, Matemática Universitária, me manda um alô lá no direct. Fala aí, Lucas, pô, acabei de assistir aqui o vídeo da função modular, gostei bastante, eu vou trocar uma ideia com você, tá bom? Vou de repente mandar um áudio, trocar uma ideia, tirar uma dúvida de repente, dependendo, se eu souber, tá bom? Matemática Universitária, tô lá no Instagram, segue a gente, manda sua pergunta na nossa caixinha, manda pergunta pelo direct, e é isso aí. Vou ficando por aqui, bora estudar, vamos que vamos. Um abraço.